Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e hoje nós vamos falar sobre o número de leitores aqui no Brasil que diminuiu segundo dados da pesquisa, da sexta pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicado agora no dia 19 de novembro, ou seja, 2 dias atrás, e isso faz uma ligação direta com aquele outro vídeo que eu lancei aqui no canal sobre esse assunto também. Então eu vou direto já ao que importa dentro dessa pesquisa. São muitos dados coletados, alguns infelizmente não foram retratados nesta pesquisa. Quem se lembra do vídeo que eu soltei na segunda-feira, eu dizia que esperava para ver, qual seria o comportamento pós fechamento que ocorreu em 2020 e em 2021 sobre o hábito de consumo do brasileiro em relação às compras virtuais, ou seja, pela internet, em relação às compras realizadas nas livrarias físicas. Infelizmente, esta pergunta, este dado, foi retirado nesta sexta edição, que saiu agora, então, no ano de 2024. Anterior foi publicado os resultados em 2020, só para lembrar vocês. Então, na página 15, nós já temos um dado bastante alarmante, que é o percentual de leitores, aqui no Brasil. Notem que essa pesquisa, a segunda edição foi em 2007, então eles fazem esse recorte, de 2007, 2011, 2015, 2019 e 2024. E pela primeira vez o número de não leitores no Brasil é superior ao número de leitores. Lembrando que dentro da metodologia de pesquisa deste levantamento são considerados leitores aqueles que leram um livro, seja inteiro, seja em partes, um capítulo, enfim, nos últimos 3 meses. Então, se a pessoa não leu nada nos últimos 3 meses, ela é considerada como um não leitor. Bom, em termos percentuais, é o menor número de leitores que nós temos, e em números gerais da população, não é o menor, claro. A população brasileira de 2011 para 2024 cresceu bastante. Nós temos aqui o dado aqui embaixo, Em 2011 eram considerados 178 milhões de brasileiros, e agora em 2024 são 201 milhões. Então, em números gerais, a quantidade de eleitores aumentou, mas em termos percentuais diminuiu bastante. Outro ponto interessante nós temos aqui na página 18, que é em relação à escolaridade, quem se intitula leitor. Então note que em todos os níveis de educação, o Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio e Ensino Superior, houve uma redução na quantidade de leitores. Aqui comparativamente nós temos nesta cor mais laranjinha os dados de 2019 e na cor vermelha os dados de 2024. Então caiu aí de 49% para 40% o número de leitores no Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2 de 54 para 49, no Ensino Médio de 54 para 48. Lembrando que aqui dentro, desse universo de pessoas pesquisadas, existe uma obrigatoriedade para você ler. Imagine um estudante que não lê, nos últimos 3 meses não leu nada de um livro, Não estou dizendo nem livro inteiro, apenas partes de um livro. Não fez a leitura. E isso, infelizmente, retrata que a educação está se deteriorando. Infelizmente, ao invés de evoluirmos, estamos regredindo. Mas tem muito mais coisas além disso que eu mostrarei para vocês mais à frente. Na página 20, nós temos aqui um comparativo do percentual de leitores com relação à classe social. Notem só, na classe A, são as pessoas mais ricas, mais abastadas, 62% são leitores. E conforme nós vamos descendo na escadinha de classe social, menor é o percentual de população que faz parte, que faz o uso de livros, que lê livros. Então, quando chegamos aqui nas classes D e E, esse percentual cai para 35%. Fica a pergunta, o questionamento: será que o que causa, essa diferença? Será que as pessoas da classe D e E estão ocupadas demais trabalhando e por isso não tem tempo para realizar a leitura? Ou será que talvez quem está numa classe mais elevada está justamente nesta classe social porque leu mais, Enfim, são dados que a pesquisa não responde para nós, mas quando comparamos aqui com relação à renda familiar,
há um aumento no número de leitores, no percentual de leitores, que é entre aquelas famílias que têm uma renda entre 5 a 10 salários mínimos, são valores que variam aí de 7 a 14 mil reais. É uma renda considerável para as famílias, né? E lá na página 30, eu anotei aqui outros dados aqui para a gente fazer a discussão, que é em relação à média de livros lidos por ano. Aqui é entre todos os entrevistados, mesmo aqueles que não são considerados leitores, porque não leram nada durante os últimos 3 meses. Então a pesquisa aqui perguntou qual foi a média de livros que essas pessoas leram. E agora em 2024 nós atingimos o menor número da série histórica aqui desses levantamentos, que é um total de 3,96 livros lidos. Aqui eu estou contando, a pesquisa conta esse número, sejam livros inteiros ou em partes. Ou seja, se você leu um capítulo de um livro ou um capítulo de um mangá, de um quadrinho, isso já conta para esse número. Então 3,96 é um número muito baixo, infelizmente. Esse número nunca foi alto aqui, é verdade, mas quando nós constatamos uma redução, uma regressão, é algo bastante alarmante. Bom, eu li um comentário em um vídeo anterior que quem se importa com se o brasileiro lê ou não, livro não coloca comida na mesa. Essa pessoa, infelizmente, teve uma visão bastante curta da situação. É claro que um pai de família que tem aí que sustentar seus 3, 4, 5 filhos não tem tempo para ler, tem que se preocupar com o trabalho dele. Mas normalmente essas pessoas fazem um trabalho mais braçal, e você pensar desta forma significa que você está reduzindo todos os brasileiros ao trabalho braçal. E nós temos várias profissões que exigem leitura, exigem uma especialização maior. As pessoas não trabalham apenas com a força bruta. Claro, esses trabalhos existem e eles são importantes, mas quem tem a escolha de trabalhar, por exemplo, em um escritório, em uma sala de aula, prefere isso a ter que ficar, por exemplo, trabalhando na construção civil, que remunera muito bem, tá? Remunera muito bem, mas é um trabalho, obviamente, muito mais pesado. E como eu disse no comentário de resposta a essa pessoa, eu agradeço muito a minha mãe por ter assinado as revistinhas da Editora Abril lá no início da década de 90, porque aquilo certamente teve influência no meu gosto pela leitura, e isso me ajudou na minha formação como pessoa e também profissional. Outro dado interessante que essa pesquisa trouxe foi uma classificação entre os gêneros literários que as pessoas costumam ler, e se mantém em primeiro ainda a Bíblia. 38% das pessoas responderam que leem a Bíblia, costumam ler a Bíblia. Depois esse número é seguido por contos, romance, livros religiosos, poesia, história, economia, política, filosofia, livros infantis, livros didáticos, tudo isso à frente, mais lidos do que as histórias em quadrinhos. A gente está reduzindo cada vez mais. Então, em 2011 nós tínhamos aí 19%, 2015 13%, 2019 11% e 2024 10%. Ou seja, a quantidade de leitores de histórias em quadrinhos está reduzindo, está diminuindo ainda mais do que o número de leitores. Isso é um dado alarmante para quem gosta de colecionar, e esse é um número bastante conflitante se nós compararmos, por exemplo, com a evolução que nós estamos presenciando em relação à quantidade a diversificação de histórias em quadrinhos que são publicadas aqui no Brasil, principalmente quando falamos de mangás, né? Houve um grande boom aí, várias obras foram trazidas para o Brasil. Muito provavelmente, talvez as tiragens sejam agora ainda menores, porque, como nós podemos ver aqui nesse levantamento, tem diminuído. Ainda estamos na frente de biografias, né? Se serve de algum alento, pelo menos das biografias, nós leitores de quadrinhos ainda estamos à frente. E aqui, a partir da página 53, nós temos então as respostas, né? Por que as pessoas estão lendo menos? Então, essa pergunta aqui em específico pede, né? Qual é a razão para as pessoas não terem lido mais? Isso perguntado, trazendo os dados aqui de quem leu nos últimos 3 meses.
Então, para quase metade das pessoas, é por falta de tempo. Então, nós não lemos mais por falta de tempo, 46%. Essa é uma verdade também. No meu caso, eu deixo de ler porque me falta tempo durante o dia. Ainda assim, eu consigo ler uma quantidade considerável de histórias em quadrinhos, de mangás. E aí tem todas outras respostas aqui, mas que não chegam a 10%. Entre os não leitores, essa resposta dada por falta de tempo é um pouco menor do que em comparação entre os leitores, porém, olha só, aparece ali com 32%, um terço das pessoas que não leem dizem que não leem porque simplesmente não gostam. Então, desse universo de 200 milhões de brasileiros, você pode colocar aí 64, 65 milhões que não leem porque não gostam. Então, nós temos que trabalhar com o restante da população que sobra. E se você incluir aí quem diz que não sabe ler, que são 14%, cara, isso dá 28 milhões de pessoas que não sabem ler, que são analfabetos. É preocupante isso, preocupante, porque já foi nos vendida a ideia de que não existia mais analfabetismo no Brasil. Então, esta pesquisa sobre literatura mostra que pessoas responderam dizendo que não sabem ler. Outro dado bastante alarmante. Agora imagine um cenário de aprovação da Lei Cortez, o estrago que isso não fará no número de leitores, né, e na quantidade de materiais lidos. Lembrando que esses dados não contam apenas livros físicos, tá? Livros digitais também entram nesta contagem, desses dados que são mostrados, inclusive os arquivos digitais que foram baixados de forma, entre aspas, ilegal, sem que houvesse um pagamento para a aquisição daqueles materiais. Enfim, situação bastante preocupante. Aí você tem o que as pessoas gostam de fazer no tempo livre. Isto aqui eu também comentei no vídeo anterior e eu disse que imaginava que a quantidade de pessoas que assistiam televisão iria diminuir e foi de fato o que aconteceu. Olha só, 60% das pessoas que responderam essa pesquisa dizem que assistem televisão. Esse dado já foi de 85% lá em 2011. Ou seja, a televisão está se tornando um meio de informação, um meio de entretenimento em desuso. Claro, não vai deixar de existir. A mesma coisa que o rádio, né? O rádio, apesar de ter perdido bastante espaço, ainda existem pessoas que escutam rádio, mesmo que via internet, mas ainda existe. E outro dado aqui que se mostrou bastante ruim é a quantidade de pessoas aqui que responderam isso, que gostam de fazer, né, que gostam de ler, caiu de 24% para 20%, ou seja, 1/5 da população apenas, de acordo com esse resultado, gostam de realizar leitura no tempo livre. Aí a utilização do WhatsApp disparou, que usam a internet também, né, aumentou. Isso é um meio bastante importante por várias questões. Utilizam o Facebook, Twitter, né, o X ou o Instagram, e chegamos aí a 49%, quase metade da população brasileira. E aqui foram incluídos algumas respostas novas, né, como escutar podcast, 12%, fazer aulas, participar de aulas, enfim, todas essas questões. E o que me surpreendeu é que a quantidade de pessoas que jogam games ou videogames reduziu depois de um aumento em 2019, que chegou a 16%, agora caiu esse número para 15%. E comparando entre leitores e não leitores, obviamente quem gosta de ler livros, né, entre os leitores são 37%, e entre os não leitores apenas 100%. Lembrando que muitas pessoas leem livros porque são obrigadas, principalmente por causa da escola, da graduação, da faculdade, da universidade, enfim. São todos dados aqui bastante importantes, mas eu não entrarei em detalhes, tantos detalhes, para que o vídeo não se torne tão longo. Bom, gente, para finalizar, eu dei uma olhada nessa pesquisa, tá? Para vocês entenderem melhor o contexto do nosso cenário hoje em relação à leitura. Nós tivemos um aumento no número de pessoas que não gostam de ler, né? 29%, esse número era de 22% em 2019, se aproxima bastante de 2011, que chegou a 30% de pessoas que não gostam de ler. Infelizmente, também o número de quem gosta muito de ler também diminuiu.
e isso só mostra que nós temos aí grandes desafios pela frente. E se você acha que leitura não serve para nada, então você está acompanhando o canal errado. Se você me acompanhou até o final desse vídeo, meu muitíssimo obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E o meu muito obrigado a todos os membros apoiadores deste canal.